Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Amém? Amém. Com misericórdia. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entretanto, na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa, e eis uma mulher da cidade pecadora. Sabemos que ele estava na mesa na casa dos fariseus, e levou com um vaso de alabastro com os guentes, e estendo, pois, detrás aos seus pés, chorando, rogava-se, porque as suas lágrimas enxugavam com seus próprios cabelos e os beijavam os pés. Ungia com o guento, ou seja, um perfume, uma tradição que fala que é perfume, né? Essa história ela vem nos trazendo todos os parabéns aqui, para que nós possamos ganhar um tanque, né? Essa história ela é muito conhecida entre nós, né? Para você que não conhece, é uma mulher pecadora. Interessante que a Bíblia ela cita pecadora, né? Mas a Bíblia ela não cita o nome dela, mas a gente vai saber quem é essa pessoa. Mas primeiro eu gostaria de explicar para vocês quem é o Simão, né? Sabemos que Simão ele era um fariseu e ele era leproso. Jesus tinha curado ele. Quando Jesus tinha curado ele, e passando alguns tempos, ele pensou um pouquinho: bom, ele me curou, eu tenho que fazer um convite, convidar ele para minha casa. Quando uma pessoa salva a vida de uma pessoa, a pessoa quer realmente saber quem é essa pessoa para nós podermos conhecer e convidar. E essa história vem mostrando de que o Simão ele era fariseu. O fariseu ele era um homem muito inteligente, sabia os 10 mandamentos, sabia toda a doutrina. E é interessante que Ellen White fala assim, para quem não conhece Ellen White, ela profetiza, né, foi inspirada por Deus, ela foi usada por Deus aproximadamente com 17 anos de idade. E desde as três nações ela fala assim que quando Simão convidou Jesus para entrar na sua casa, o costume da cultura deles, para convidar uma pessoa, a pessoa estava no meio do deserto, né? No meio do deserto, porque lá havia cheio de poeira e pó. Eu tenho certeza que quando você convidar uma pessoa e que tiver com a perna suja, alguma coisa suja, você gostaria que a pessoa entre suja na sua casa? É claro que não. O papel do Espírito Santo não gosta de que entre sujeira na nossa casa, né? Nós precisamos estar limpo. E o costume deles é que eles preparavam uma bacia, né, para poder lavar, para ter uma forma de reverência. E sabemos que ele faltou uma coisa: ele não preparou, mas ele simplesmente convidou Jesus. No Oriente Médio, o costume deles era convidar todos os judeus e também os amigos mais próximos e a família. E aqui diz assim: os fariseus consideravam os melhores o restante do povo, chamados-se até mesmo separados. Os fariseus eram observadores escritos da lei, da tradição judaica. Ele não constantemente obedecia os mandamentos. Mostra, pois Deus acrescentava as suas próprias regras e costumes ao que Deus havia ordenado. Por exemplo, o Senhor havia deixado o quarto mandamento. Sabemos que o quarto mandamento é o sábado, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 até a 11, né, que fala sobre o quarto mandamento. É interessante porque eles sabiam o correto, como guardar a lei de Deus. Mas porém, ele sabia, mas ele não obedeceu aquilo que Deus falou. Ele obedeceu da vontade dele, de si mesmo. Então eles eram uns homens completamente, tipo um nariz subindo, né? Mostrando que eram melhores. Mas aqui vem mostrando também que Simão, ele era um homem de coração fechado. E ele simplesmente, ele sempre veio da cultura judaica, né? Ele era um fariseu, e de repente veio mostrando que ele tinha alguém que cuidava. E essa pessoa que se chama pecadora. Nós conhecemos essa história. O nome dela era Maria Madalena. Mas se tornou Maria Madalena, a palavra
uma cidade onde ficava no mar da Galileia, onde simplesmente Cafarnaum, Mar Tiberíade, alguma coisa por aquele território ali perto do mar da Galileia. E aí sim, ela foi considerada o nome Magdala, aí sim, Maria Madalena. Sabemos, conhecemos muito essa história dela, que mostra que os pais delas morreram, né? E quem cuidava dela era o seu tio Lázaro, Simão. A irmã de Maria de Madalena era Marta e também seu irmão Lázaro. É a mesma Maria que simplesmente foi pego de adultério, que levou até a Cristo. É a mesma Maria que quando Jesus foi visitar Marta e Maria, quando eles receberam, Marta estava toda preocupada com as suas coisas e Maria escolheu uma boa coisa, era ouvir Jesus, né? E também nós vamos aqui mesmo ver uma mulher que não foi convidada. Era simplesmente só as pessoas mais próximas, mas ela era da família. Mas Maria Madalena, ela sofreu muito na sua infância. Eu sei que alguns de vocês conhecem essa história da Maria Madalena, que ela sofreu na juventude dela e ela simplesmente foi expulsa da sua cidade, onde ela cresceu, onde ela foi criada, e Deus claramente mostrou para ela voltar para a cidade dela. Mas ela foi liberta. Toda vez ela caía e Jesus passava e levantava ela. Mas ela nunca desistiu de Jesus. E quando ela saiu da cidade dela, as pessoas disseram para ela: cuidado com Maria, hein? Cuidado com Maria. Maria não pode não, cuidado. E de repente, a Maria, ela simplesmente saiu da sua casa, saiu da sua região, do seu território. Quando ela saiu, passou um tempo, que ela soube que Jesus passou por aquela região de Maridá. Depois disso, ela foi transformada e liberta. E aí sim ela voltou para sua cidade, na Betânia. E aqui a gente pode aprender um pouco mais de que algumas tradições falam perfume. E ela simplesmente chegou um momento a 3 quilômetros para comprar perfume em Jerusalém. Mas ela demorou muito. A Lloyd fala no Desejado de Todas as Nações, e fala assim que ela gastou o seu dinheiro com tudo. Ela gastou dinheiro para comprar um presente para Jesus. E ela poderia ter comprado uma própria casa dela, mas não em Betânia, na Maridá, na cidade. Mas como ela foi transformada, o Senhor pediu para que ela ficasse na sua cidade natal. E a gente pode ver aqui também que mesmo que ela foi escolhida por Deus, e ela levou o melhor presente para Jesus. A gente vê que é o que? Um vaso de alabastro, né? Ela simplesmente entrou na casa de Jesus, na casa de Simão, e ela pegou a bacia e colocou aqui perto dele, ele estava sentado, e havia ao redor dos discípulos, também até o Judas Iscariote estava lá também presente. Quando ela preparou tudo isso para Jesus, ela pegou a bacia e ela abraçou Jesus, os pés de Jesus, e começou a chorar. Ela chorava, e ela limpava o seu cabelo com o cabelo dela mesma, com a própria lágrima. Ela não pegou a bacia com água. Talvez a bacia poderia estar vazia, mas ela chorou com a própria lágrima. E ela chorava com o próprio cabelo dela. Ela jogava todo o óleo, que representa o ungido, que significa Cristo. Né? A gente pode ver aqui também que mesmo que Deus falou para ela mostrar porque foi o melhor presente, porque ela escolheu o melhor presente. Ela poderia escolher outro, não só um perfume, mas ela poderia escolher uma flor, ela poderia também preparar um banquete também, mas ela escolheu o melhor presente, que foi o perfume. E a gente vê que uma ligação entre o tio dela e ela não se davam bem. Simão, ele era um homem de coração fechado. Quando ele soube de que Maria Madalena estava na sua casa, Simão ficou bravo, ficou irado, mas Jesus estava na casa. Jesus estava na casa e ele lia o coração de Maria. Ele lia o coração de Simão. Jesus, ele lia o coração de cada um. E a gente vê que o Simão, ele não acreditava em Jesus,
que era o próprio Salvador, o Messias, o Cristo, ele duvidava. Mas ele convidou Jesus a entrar na sua casa. Mas quando ela jogou todo o azeite, o óleo em Jesus, que ela ungiu, um dos discípulos disseram em algum dos evangelhos de Mateus, vai contando que ela estava desperdiçando. Eles começaram a murmurar. E Jesus ali no momento conversa com eles, dizendo, olha, ela escolheu uma boa parte. Eu não sei que você já deu um presente, ou alguém chegou e você deu um presente para você, para fazer uma visita, para agradecer. Isso foi um pedido de agradecimento. Nós devemos ter um privilégio de agradecer ao nosso próximo. Eu tive um privilégio também eu estou participando de um ano em missão. Eu estou morando no Mirandópolis, ali na Praça da Árvore, trabalhando com a igreja do pessoal do Mirandópolis. A gente faz de porta em porta, que nem um compositor, a gente usa aquela pesquisa bíblica, né? E uma vez que eu estava com a minha amiga, companheira, que ela veio da Bahia, da Urânia, e a gente estava batendo a porta em porta. Quando a gente bateu na porta, havia uma mulher que abriu. E a gente começou a fazer uma pesquisa, dizendo, você crê que Deus existe, sim ou não? E a pessoa falava, sim, eu creio. Você crê que Jesus vai voltar? Ela disse, sim, eu creio. Você crê que que a terra vai ser destruída? E ela disse, não, a terra não vai ser destruída. Quem está destruindo somos nós mesmos. E a gente começou a fazer várias pesquisas. E depois disso a gente ofereceu um estudo bíblico para ela. E ela disse assim, eu quero agradecer muito a Deus por isso. Eu estava esperando mesmo, porque eu quero conhecer esse Jesus. E eu louvo a Deus, porque estamos estudando com ela. Faltam 3 estudos bíblicos para terminar. Nós estamos aí em oração. Aquele território não é fácil, é um desafio. É interessante que a Laete fala na Atos dos Apóstolos, que ela disse assim que Jesus falou que a missão não seria fácil. Nós devemos perseverar até que ele venha. E aqui demonstrando que ele, voltando para a história, que ela deu o seu melhor para Jesus. Ela poderia dar outro, mas ela deu o perfume, um presente de gratidão. E é por isso que o tema desse sermão vem falando, amar é agradecer. E a gente viu aqui também que, olhando Simão para si, o fariseu disse, esse mesmo fosse um profeta de saber quem esse tipo de mulher está tocando nele, porque é uma pecadora. Ele achava que era só ela que era pecadora. E ele era como fosse um instante. Certinho, que nada, tá tudo bem para ele. Tudo bem. Mas não. Até Jesus conversou com Simão. Jesus pregou o evangelho do Simão. Aí eu te falar assim que não foi tão fácil para o Simão. Mas ele era um homem de coração duro. O problema é que ele endurecia o coração. Ele não suportava a Maria. E a Maria simplesmente era embora, ela foi embora, foi muteada, mas ela não desistiu, mas ela ficou ali com Jesus. É interessante porque nós devemos ter esse papel de Maria, ouvir Jesus, ouvir diariamente, buscar Jesus diariamente. E é interessante porque nós devemos buscar muito a Ele, independente que as pessoas ficam magoando ou rejeitando. Eu estive lendo um livro, como Jesus tratava as pessoas. E nesse livro é como Jesus tratava os caídos. E esse livro ele conta realmente a história dela. Mas toda vez ela caía, mas Jesus sempre estava lá para levantar. E eu gostaria de dizer para vocês, que você tiver momentos difíceis, que você encontrar uma pessoa para te socorrer, agradeça a Deus. E devemos ter grato a Ele todos os dias em nossas vidas. Levantou de manhã, agradeça a Deus pela vida. Está trabalhando, agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus todos os dias. Amar é agradecer.
Queridos jovens, o amor levou a Maria Madalena em gratidão, porque a gratidão é uma resposta de salvação. E essa salvação é em Cristo Jesus, que só Jesus que pode nos perdoar, que só Jesus que pode nos salvar. Sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele, que vencedor. Queridos, e que Deus possa nos abençoar, e que Deus possa nos proteger, e que nós possamos ter essa gratidão de Deus. Mas saiba que ela foi pecadora, a cidade inteira também é pecadora. Nós somos pecadores, mas sabemos que existe um Deus que nos perdoa. Sabemos que Deus, Ele vai vir para nos buscar. Amém. E eu creio que quando Ele vier, eu quero apertar em tuas mãos. Haverá um encontro de família, um encontro dos irmãos. Este ano, em agosto, dia 18, eu vou completar 5 anos como membro adventista do sétimo dia. Amém. E eu vim de outra religião diferente. Eu sou ex-pentecostal. Mas Deus enviou uma pessoa para que eu possa conhecer mais a Bíblia. Eu gostava muito de estudar a Bíblia. Mas eu louvo a Deus. Eu tenho que agradecer muito a Deus. Ele é o caminho e a vida e a verdade. Só Ele que possa nos guiar e dar essa esperança e a salvação. Eu tomei uma decisão, não porque alguém bateu na minha porta. Eu tomei uma decisão porque eu sei que Ele virá nas luzes do céu. E eu me batizei em 2018, no dia do meu aniversário. Foi no sábado. E eu fico muito feliz. Eu congregava ali na igreja da Vila Missionária, onde é a Irmã Maria. Tudo bem, Irmã Maria? E aí, eu agora estou no Parque Primavera. No momento agora eu estou no ano de missão. Recebi um chamado de Deus, mas eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus também, que tocou no coração da nossa irmã Laura. Ela trabalha lá na casa, faz uma comida muito bom, viu, gente? Uma comida muito bom. O pessoal lá da casa fala: Pedrinho, esse aqui é o líder, liga para a minha Mara, vem que ela vai vir. Vai, ela vai. Ela nunca vai deixar, mas ela vai vir sim. Aí sempre a gente manda mensagem, a minha Mara está lá, participa conosco, na meditação. A gente levanta todo dia, 5 horas da manhã. A gente tem um método, que cada um ora. Tem gente que ora 1 hora da manhã, o outro 2, 3. É uma meta para que nós possamos perseverar. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil. Nós estamos vivendo essa sociedade cada vez mais difícil, que hoje, até hoje em dia, a mãe não consegue controlar seu filho. Filhos, gostaria que vocês orassem uns pelos outros. Gostaria que você orasse pelo nosso país, pela nossa igreja, pelos nossos jovens. Eu sei que seu filho era daqui, mas eu creio em nome de Jesus que ele virá. Amém. Mas a gente não pode esforçar nada. Mas a gente pode pregar a Jesus todos os dias. Querendo não ouvir, ele virá. Aceitando não, mas ele virá. Acreditando não, ele virá. E eu creio. Glória a Deus. Eu não sei qual é a sua decisão, mas o dia da decisão é hoje. Nunca deixa para depois, nem para amanhã. Quem sabe que um dia do meu aniversário? Não, é hoje. Hoje devemos ter grato a Deus. Que tem gente que mora longe, que gratidão Deus trouxe você em segurança. Que gratidão, tão maravilhoso de nós agradecer a Deus todos os dias. E 10 leprosos foram curados, só um que agradeceu a Deus, só um. Nós devemos ter grato a Ele. Amar é agradecer a Ele. Amém. Quero agradecer a Deus por tudo, por estar aqui com vocês. Eu me lembro que eu acho que eu vim aqui aproximadamente em 2019. A não ser que estava construindo, estava em reforma nesse período. E eu já vim uma vez com os jovens para cá, ainda na Vila Missionária. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus continue te usando poderosamente.
que Deus toca no ministério da vida de vocês, pregando o Evangelho. Não desista de Jesus. Confia, acredita, aceita todos os dias. Creia nele, que ele virá nas nuvens do céu. Amém? Amém. Vamos gerar? Tem uma mensagem musical? Não? Vamos ficar de pé? Vamos gerar? Soberano Deus, eterno Pai, tão bom estar aqui em Tua presença junto com os Seus filhos que estão presentes nesse momento. Amém. Senhor Deus, obrigado por esse lindo sermão, no sentido de agradecer a Deus diariamente da vida, Pai. Amém. Que seja mais momentos difíceis, mas sei que o Redentor está ao nosso lado. Senhor, envia seus anjos celestiais ao exército de Deus em nosso redor, nos protegendo, Pai. Que nos livra do mal. Que nos dê esta segurança poderosa em Tuas mãos de amor e de esperança. Amém. Temos essa certeza de que Jesus vai voltar. Amém. Temos essa certeza, Pai Santo, de que eu creio que durante essa semana de oração, eu gostaria de convidar todos os irmãos a orar todos os dias por essa semana, Pai. Amém. Creio em nome de Jesus, Pai. Não sei qual dia, mas eu creio que essa pessoa vai parar no tempo batimal entregando a vida a Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a igreja do Vila Prudência, Pai. Jesus Vila Prudência. É uma igreja muito maravilhosa. Os irmãos bem receptivos. Que o Senhor continue abençoando, Pai. Que nos acompanhe conosco, Pai. Por favor, Pai Santo, que o Senhor continue abençoando esse ministério poderosíssimamente em missão, que Jesus vai voltar. Ativa de perto, por amor a Jesus. Amém. Amém. Vamos aprender. Que também nós amamos.